Muito bem, estudo da lição de quinta-feira, lição número 9, como podemos vencer a cobiça. Já que a cobiça é algo mental, é algo que vem do coração, como podemos vencer algo que nós nem sequer conseguimos dominar? O que podemos fazer contra um pecado que aparece sorrateiro em nosso ser e vai tomando conta e vai se agigantando e nós não conseguimos dominar isso e cada vez que vemos aquele objeto ou aquela pessoa ou algo que nos interessa, nós queremos possuir aquilo de qualquer maneira. E esse desejo de cobiça se agiganta dentro do nosso ser. Como podemos vencer esse desejo? O que podemos fazer contra isso? Nós precisamos aprender que muitas situações na vida são armadilhas que o diabo coloca para nos fazer perder a liberdade e a vida eterna. Nas cabeceiras do rio St. John, no Canadá, uma águia descia todos os dias para apanhar peixes. Um dia, a imponente águia encontrou uma grande pedra. A princípio, olhou com uma certa suspeita para aquela pedra, mas logo subiu sobre ela e viu que ela ficava imóvel. Ela olhou para todos os lados, não viu perigo. Começou então a apanhar os seus peixes e fazer a sua refeição matinal. No dia seguinte, a grande ave desceu sobre a pedra outra vez, mas agora havia uma vara atravessada. Era uma armadilha. Ela a princípio olhou, mas com cuidado pisou aqui e acolá, começou a pegar os seus peixes, mas se descuidou. E daqui a pouco pisou sobre a vara e foi presa numa armadilha. Um índio que estava escondido veio e apanhou a sua presa. Podemos dizer que a cobiça é semelhante a uma armadilha que nos aprisiona e nos faz perder até mesmo o nosso desejo espiritual e também a vida eterna, dependendo do tipo de cobiça que a pessoa se colocar. A cobiça que tem uma consequência tão grande que a pessoa não consegue nem servir a Deus depois. Pergunta número 6. Qual é a promessa divina para que nós possamos vencer as tentações e como isso se aplica também à cobiça? O texto de 1 Coríntios 10, verso 13, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, e para nós não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o meio de escape, para que vocês possam suportar a tentação e a provação. Então, para a pergunta, qual é a promessa divina para que nós possamos vencer as tentações e como isso se aplica à cobiça? Resposta: Deus será o nosso ajudador contra as tentações e se estivermos unidos a Ele, nenhuma tentação poderá ser superior à nossa força para resistir a essa tentação. E isso se aplica também na cobiça. Como é que nós podemos então nos valer do poder divino para vencermos as tentações? Existem pelo menos 5 segredinhos que nós devemos ficar atentos para vencermos a tentação da cobiça. Primeiro segredo, é preciso tomar a decisão de servir a Deus, entregando-nos a Ele e a sua escolha ou a sua direção. É importante, vou servir a Deus, não importa o que aconteça, vou servir a Deus. Segundo ponto, é preciso orar diariamente sobre como rejeitar a cobiça, pedindo a Deus a vitória, reclamando sobre Deus o poder sobre essa tentação. Como ele prometeu em 1 Coríntios 10, verso 13, vocês não serão tentados acima do que vocês podem suportar. Mas para isso, a pessoa tem que estar ligado, conectado com Deus, senão ele vai lutar com suas próprias forças e não vai conseguir. Terceiro ponto, estude mais a palavra de Deus. O salmista disse: coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quarto ponto, não se demore em pensamentos que atraia a tendência de cobiçar. Rejeite-os. É muito importante a pessoa rejeitar de imediato um pensamento que vai levá-lo à cobiça. Quinto ponto, se envolva em atividades solidárias, em ajudar outras pessoas, orando por elas. Isso vai afastar a sua tentação. Um moço que era muito tentado, ouviu dizer que havia um sábio nas montanhas que poderia ajudá-lo. Ele foi procurar o sábio. Chegando lá, o sábio não estava em casa, mas
uma pessoa vizinha disse: olha, ele está lá no campo, está pastoreando algumas ovelhas. O moço dirigiu-se até lá. Chegando lá, disse: sábio, eu poderia conversar com o senhor um instantinho? O sábio disse: claro que pode, mas antes de você falar o seu assunto, faça o seguinte: fique aqui cuidando das minhas ovelhas enquanto eu vou ali fazer uma necessidade fisiológica. O sábio foi então até um matinho ali perto, retornou e disse: muito bem, agora vamos fazer o seguinte: antes de você me falar o que você tem que fazer, me ajuda a levar as ovelhas para casa. Fique de um lado, tangendo as ovelhas para que elas não se espalhem muito. E assim o moço foi junto com o sábio, levando aquelas ovelhas até o curral. Chegando lá, o sábio disse: olha, eu acho que, dado o horário, vamos ter que jantar. Faz o seguinte: pega esse machado, sabe cortar lenha? Sei. Pega esse machado e corte uns pedaços de lenha que eu quero colocar no fogo para a gente preparar um alimento. O rapaz foi lá e cortou alguns pedaços de madeira, levou para dentro da casa do sábio. O sábio disse: coloque no fogão, por favor. O sábio foi lá, acendeu o fogo, pegou algumas panelas, colocou sobre o fogão. Algumas já estavam preparadas o alimento. Ele fez apenas uma mistura. Assentaram-se na mesa. Terminada a refeição, o sábio disse: me ajuda aqui a lavar a louça um pouquinho. Os dois lavaram a louça, enxugaram, colocaram. E o sábio disse: tranquilo, vamos agora. O senhor disse que tinha um assunto para falar comigo. Sobre qual era o seu problema? Ele disse: sábio, é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas tentações. Eu tenho muita cobiça. Eu cobiço tudo que está na minha frente. Isso me trouxe já grandes problemas. E eu vim aqui para pedir um conselho para o senhor. Mas eu percebi uma coisa: enquanto eu ajudei o senhor, eu não tive nenhuma tentação. O sábio disse: aí está, meu filho. Você precisa se ocupar em ajudar as pessoas. Isso vai, assim, afugentar os pensamentos que levam você à tentação sobre a cobiça. E é uma grande verdade. Esses 5 segredos você deve colocar em prática na sua vida. Aprenda a servir a Deus. Aprenda a orar. Aprenda a estudar a palavra do Senhor. Aprenda a não se demorar em pensamentos que levem à cobiça e se envolva em atividades solidárias em favor de outras pessoas. Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 217, ela escreveu o seguinte: hoje há o perigo de tudo se perder na perseguição do ganho deste mundo, porque na ânsia febril de alcançar tesouros terrenos são esquecidas interesses mais elevados. O cuidado e a perplexidade em ajuntar tesouros na terra não deixam tempo para aquilatar o valor das riquezas eternas que são perdidas, e nem o desejo de fazê-lo. Vossos pensamentos, vossos planos, vossos motivos terão uma afeição terrena, porque vocês estão envolvidos em coisas terrenas, e vossa alma será contaminada com a cobiça e o egoísmo. Então é preciso separar tempo para estar então dedicando a uma comunhão com Deus. Isso é muito importante. Quando Josué estava levando o povo para a terra prometida, ele percebeu que muitos corações eram cobiçosos. Muitos queriam pedaços de terra, queriam isso, queriam aquilo. Josué percebeu essa ansiedade no povo. Então Josué reuniu o povo, preocupado em que eles saíssem dos caminhos do Senhor. E Josué fez um desafio de coração para esse povo. Josué disse: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, olha, hoje eu coloco de vocês uma escolha. Escolham a quem vocês querem servir. Se é o Senhor que vos libertou do Egito ou aos deuses desse povo. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. Se a escolha for correta, ou seja, se nós escolhermos servir ao Senhor, a cobiça será vencida e o nome do Senhor será glorificado em nossa vida. Havia uma antiga história chinesa que contava a respeito de um cachorrinho que vivia entre 2 templos. Na hora que eram 2 templos separados por um rio. E havia um momento em que o sino de bronze de um templo tocava. O cachorrinho se enfiava no rio, atravessava para chegar naquele templo, porque ali lhe davam comida. Uma manhã, o sino de bronze de um dos templos tocou. Quando ele estava dentro da água, o sino do outro templo também tocou. E o cachorrinho parou no meio e pensou: será que ela tem comida melhor? E então o cachorrinho, pelo que ele fez,
dava a impressão que ele havia escolhido diferente. Correu na direção do outro templo. O sino do templo da esquerda tocou. Ele então voltou para o templo da esquerda. O sino da direita tocou. Ele voltou para o direito e ficou nesse vai e vem, até que se cansou e morreu afogado. Isso quer dizer que nós não conseguiremos servir a Deus e a cobiça ao mesmo tempo. De tanto duvidar, nós podemos assim ficar cansados da vida de servir ao Senhor. Por isso, nós temos que pedir a Deus que então nos dê a vitória. E com certeza, através do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a controlar os nossos desejos, principalmente o da cobiça, que é o que mais nos leva a pecar contra o Senhor Deus. Por isso, o 10º mandamento diz: não cobiçarás. E então ali Deus colocou uma série de elementos que nós não devemos cobiçar. Deus nos abençoe. Possamos ter entendido pelo menos os 5 passos importantes para vencermos a cobiça. Servir a Deus, orar mais, ler sua palavra, não demorar o pensamento em coisas que levam à cobiça e, finalmente, o 5º ponto, se envolver em atividades em favor de outras pessoas. Deus abençoe. Que haja uma bênção para o nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá aqui segredos para vencermos a cobiça. Ajuda-nos nesse intento, nesse objetivo, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma quinta-feira abençoada, com muitas vitórias. E se houver tristeza, deixe que Jesus controle a sua tristeza. Fica com Deus. Amém.